Eu queria compartilhar com vocês a minha euforia por poder participar dessa mesa, né? E essa mesa, nos bastidores, realmente ela ficou conhecida como Comer, Rezar e Amar. Tá? E eu tô muito feliz aqui por três motivos, né? Primeiro, por realmente comprovar tudo de bom que falaram do Murilo. Né? Segundo, porque finalmente conseguimos trazer a doutora Carmita, que era um desejo pessoal meu há muito tempo, o doutor Marcelo Pinheiro sabe disso. E terceiro, por poder dividir essa mesa com a minha querida amiga Rita. Nós temos um tempo bastante curto, só queria dar um aviso para quem baixou o aplicativo Macadu, ele está funcionando perfeitamente para vocês verem toda a programação, mas infelizmente a gente ainda não vamos utilizar para as perguntas. Tá? O Murilo, eu vou pedir a primeira pergunta para o Murilo, porque ele tem que sair correndo daqui, que ele tem um outro compromisso. Agradecemos o Murilo por ter achado essa brecha na agenda dele. Então, vou abrir uma pergunta para o Murilo inicialmente, por favor. Oi, Murilo, parabéns pela aula, muito legal. Eu acho que para nós, reumatologistas, um desafio muito grande na abordagem da osteoporose como a gente suplementar o cálcio. Como você colocou a questão do leite como um potencial alergeno, e como que você faz isso na tua prática, queria entender, se você indica outras fontes que sejam tão importantes aí do cálcio, principalmente para pacientes com osteoporose, que é a realidade que a gente tem. Tá. Acho que a pergunta é muito interessante. Eu até nem abordei muito isso, mas, bom, acho que eu vou te responder da melhor forma possível. Na nutrição, a ciência muda muito mais rápido do que em qualquer outro, porque parece que todo mundo estuda isso, todo mundo sabe isso. Eu me formei numa época em que eu tinha raiva de galinha só porque ela botava o ovo. Tipo assim, todo mundo odiava o ovo por causa do colesterol e tal. E nesta época, tinha que colocar leite e cálcio em todas as refeições, por causa da osteoporose. Hoje, entendendo a fisiologia do mecanismo de controle da massa óssea, eu e a ciência da nutrição está muito mais convencida que é melhor minimizar a desmineralização do que gerar mineralização na fase adulta. Até porque a mineralização na fase adulta é dependente de calcitonina e que na fase adulta não está em fase de ampla expressão. Então você tem que minimizar o PTH. E a hora que você diminuir a produção de PTH, isso vai fazer com que você tenha uma manutenção da massa óssea e não necessariamente dar cálcio. Inúmeros artigos e estudos em humanos mostraram que suplementar cálcio aumenta a probabilidade de calcificação de aorta e aumenta a probabilidade de morte. Por isso, então, não sei se essa é a melhor forma. Quem dirá do leite? Sobre o leite, no Brasil, leite é um produto derivado de glândula mamária com 3% de proteína e 3% de lipídio, em que a fração proteica é determinada por um método chamado método de Kildall, que é um método que determina a fração nitrogenada e não a proteína. Bom, infelizmente, as empresas acabam colocando amônia para aumentar a expressão proteica. E um marcador de adulteração de leite no Brasil é formol, que também é colocado para que o leite não estrague. Bom, quem falou isso foi o Jornal Nacional. Escândalos, escândalos, escândalos. Talvez induzir o consumo desse produto no Brasil não resolva a osteoporose. Por quê? Para que ele tenha shelf life dentro de uma caixa, ele tem que ser adicionado de fosfato. E o fosfato gera downregulation de vitamina D. E a vitamina D, se não estiver virando calcitriol, não há absorção do cálcio oferecido pela dieta, tampouco pelo suplemento. E se tiver downregulation da vitamina D. Então, talvez com esse produto a gente não consiga resolver, com leite. Agora eu vou te responder o que eu faço na minha prática. A gente tem que aumentar o consumo de alimentos de cor verde. Eu acho que uma das coisas que, se eu pudesse deixar um recado para vocês, existe um controle muito grande de TAP-RNI, e uma das estratégias do prescritor, no lúpus principalmente, é excluir de qualquer forma o consumo de verde. E eu queria deixar um apelo aqui, que isso não seja feito. Que seja feito um controle do que o cara come. E aí sim, se determina que ele coma aquilo sempre, para que a dose do fármaco, a varfarina, que ainda é padrão, eu acredito, seja utilizada de uma forma adequada ao padrão alimentar. E que ele não oscile o padrão alimentar, mas que não tire como regra eliminar, para aí sim determinar qual é o padrão de TAP-RNI.
Porque se você elimina para determinar o padrão de TAP-RNI, ele não pode comer nunca mais. E se ele nunca mais comer verde, isso vai fazer muito mal para ele. Nós temos que ter fonte de magnésio, selênio, de zinco. São outros minerais que comprometem a mineralização e a não desmineralização. Então, nós temos que aumentar a ingestão de alimentos que tenham cálcio na sua essência, como brócolis, espinafre e tal. Só que muitas vezes você se depara com o problema da vitamina K. E aí, então, o que a gente tem que fazer é controlar um valor de TAP-RNI adequado com uma ingestão de verde adequada. E nós temos inúmeras fontes de cálcio e talvez o leite não seja melhor, porque no Brasil ele não é leite. É isso. Obrigada. Murilo. Mais uma. Que bom. Então ele tem tempo para mais uma pergunta, então. Murilo, então você acha que de maneira geral, todo paciente que tem uma doença inflamatória crônica, independente dele estar num sobrepeso ou obesidade, ele deve retirar glúten e lactose? Ou você tem algum marcador para diferenciar os pacientes que são mais ou menos sensíveis? Tá bom. Eu vou responder da seguinte forma. Eu não gosto do termo glúten nem lactose. Eu acho que quando a gente banaliza dizendo que é o glúten o problema, a gente tem margem de erro. Porque o glúten não faz mal para todo mundo. E dizer que o glúten faz mal para todo mundo é um erro muito grande. Eu nem conheço a China. Como é que eu vou dizer que faz mal para todo mundo? O mundo tem muita gente. Agora, que tirar farináceos de indivíduo com doença inflamatória crônica melhora absurdamente, isso não há dúvida. Eu nunca vi alguém com fibromialgia que para de comer farinha que não melhora. Eu também nunca vi alguém com fibromialgia que faz cocô todo dia. Não conheço. Fibromialgia, cocô é assim, ó. Cáprica. Cáprica. Fibromialgia igual cáprica. E a pessoa toma água e não resolve. Talvez porque uma das manifestações da sensibilidade ao trigo e não ao glúten do indivíduo não celíaco seja constipação crônica. E a constipação crônica induz um estado de SIBO, supercrescimento bacteriano. E ela não tolera mais qualquer coisa. E ela diz que até água de coco faz mal. Porque parece que aquilo dá um inchaço e faz mal, e faz mal. E quando você exclui, ele melhora. Então eu não acho que tem que tirar de todo mundo. Tem que tirar daquela pessoa em que você tirou e ela melhorou. E se ela voltar a comer, ela vai passar mal. Então acho que não custa nada. Ninguém morre porque fica 6 meses sem comer melancia. E quando volta a comer melancia, ela não passa mal. Então se você ficar 6 meses sem comer trigo e voltar a comer e passar mal, é porque você é um sensível ao glúten ou sensível ao trigo, não celíaco. Essa é uma boa estratégia. Bom, uma outra fala sobre a lactose. Eu não acho que a lactose seja o grande vilão. Acho que existe um grande contexto de processo inflamatório mediado pelo trigo. Eu acho que vale a pena a gente estudar o microRNA 121. Esse microRNA está sendo muito estudado e ele é super expresso quando nós temos uma maior ingestão de leite. E aí talvez vale a pena estudar um contexto maior e não só lactose. Mas a lactose, isoladamente, ela é um nutriente para o crescimento de enterobacteriáceas. E isso aumenta a exposição a LPS. Esse parece ser o grande problema. Não é o fato de não produzir a lactase, é o fato de o intestino estar com um microbioma que degrada a lactose a um metabólito não desejado. E essas pessoas passam a ter mais processos inflamatórios, porque essas bactérias liberam citocinas pró-inflamatórias e até toxinas que geram danos. E os danos ativam as caspases, e aí o processo inflamatório fica instalado. Não acho que seja só isso a solução. E não acho que todos devam parar de comer leite e trigo. Acho que comer é uma coisa muito importante, inclusive relatado como qualidade de vida, comer bem. Só que eu acho que aquela frase escrita ou descrita pelas pessoas é porque elas querem comer bem. E elas acham que isso é saudável, mas não que elas o façam. Então, acho que assim, a gente tem que fazer mais. E não encontrar dificuldade. Às vezes o paciente encontra uma dificuldade muito grande em parar de fazer algo que, para ele acha que é muito bom. Então, acho que um dos maiores erros do nutricionista é se adequar àquilo que é a prática do paciente. Se ele está fazendo isso há 30 anos e está doente, alguma coisa está errado. Então, ele tem que parar. Alguma coisa ele tem que parar. E a gente tem que parar aquilo que ele come muito. E normalmente as pessoas no Brasil comem pão e leite todos os dias, em todas as refeições. Eu não acho que isso está certo. Murilo, muito obrigada, viu? Muito obrigado, gente. Tem mais uma pergunta? Não, então tá. Então já estou indo porque eu tenho que ir para Botucatu. Obrigada. Então agora sim, perguntas para a doutora Carmita, para a doutora Rita. Atrás de você. Não, Caio. Do lado, Caio. Aqui, Caio. Primeiro. A minha pergunta é para a doutora Rita.
Não é uma pergunta técnica, é uma pergunta de ordem prática. A senhora que está imersa em PRP, né? Eu queria saber da senhora o seguinte: qual é a sua ideia daquela proposta da Sociedade Brasileira de Ortopedia do início de 2016, que quem praticasse o ato de injetar plaquetas em articulações e músculos teria que declarar ao paciente que o procedimento é experimental e que não poderia ser cobrados honorários relativos ao procedimento? Essa questão legal do PRP, antes, quando você me falou, eu que estou imersa em PRP, não, eu sou imersa em corticoide intraarticular, a hexacetonide de triancinolona. É uma droga barata, R$60, e é uma droga extremamente potente para promover sinovectomia química em paciente com sinovite refratária, seja por osteoartrite, seja por AR, seja por osteoartrite, né? Então, custo-benefício, para mim, que produzo muito trabalho com hexacetonide, é realmente fantástico, custo-efetividade. Agora, PRP a gente está trabalhando com pesquisa, né? Na verdade, no consultório, muito episodicamente. E no ano passado, nenhum. Por quê? Exatamente por essas questões legais que ainda não foram resolvidas, de que o PRP seria ainda considerado uma droga experimental, o que eu acho que com todos esses estudos talvez não possa mais ser considerado, mas a questão legal mais importante, que surgiu no começo do ano passado, é que os hemoterapeutas requereram judicialmente o direito de só eles realizarem PRP no ambiente de hemoterapia, né, nos hemocentros. Então, isso se transformou num grande problema, que eu saiba, essa questão ainda não foi solucionada, por isso eu não estou fazendo também no consultório, não faço, mas os ortopedistas fazem em larga escala, mesmo com essa questão jurídica, né? A gente não sabe quando é que isso vai se resolver. É muito caro, né? Aqui eu acho que é mais, e os ortopedistas acho que cobram mais. São Paulo é mais caro. Doutor Samara. Esta é uma manhã para não esquecer, viu? Espetacular esta manhã. Todos os temas abordados com muita facilidade e com conhecimento. E a minha pergunta é para a Carmita. Eu tenho um certo constrangimento em perguntar sobre vida sexual para uma doente. Até porque, como é que um reumatologista pode perguntar sobre isso para quem sabe ajudá-la com respeito a isto e quem sabe até isso acrescentar uma melhora à sua doença orgânica, vamos dizer assim, com a qual nós tratamos e durante muitos anos. Casualmente, um dia desses eu atendi uma doente com o marido e que se queixou a mim de falta de libido. Eu não sei como conduzir um caso por falta de libido. E hoje em dia também uma abordagem desta natureza pressupõe, se não for suficientemente bem entendida, de assédio. Quer dizer, o que o doutor aí está me perguntando sobre atividade sexual num caso de artrite ou de artrose, seja lá do que for? Como é que a gente poderia fazer essa abordagem sem que isso fosse interpretado ou mal interpretado? Agradeço a pergunta, muito pertinente, doutor. E mesmo que você não pergunte, o paciente gostaria que essa pergunta fosse feita, porque imagine uma mulher que não tem libido, provavelmente ela não tem, porque ou ela está deprimida,
as reumáticas têm, como a gente viu, uma condição de depressão em muito maior escala, ou ela tem um problema relacionado à lubrificação, que acaba comprometendo as incursões intravaginais, e com isso ela tem dor, e a dor leva à dificuldade de desejo, logicamente. Alguma questão ali está levando essa mulher a não ter vida sexual. Ela foi com o marido, então ela já ajudou você, né, porque pessoalmente ela trouxe o assunto e o marido estava ali ao lado. Então, é muito interessante como que os ginecologistas em geral, que podem ser muito mais taxados de assédio nos exames físicos que fazem, a boa parcela deles trabalha com uma assistente na sala enquanto ele examina a paciente. Eu não vou lhe pedir que você traga uma assistente para a sala para perguntar como é que é a vida sexual da sua paciente. Mas veja, se a procura é espontânea, está feito, e você não se sente confortável, hoje a medicina trata da questão como uma especialidade. Seria o caso dessa busca espontânea terminar no encaminhamento. Agora, caso você queira perguntar, de forma indireta isso pode ser, né? Como que ela está em relação ao estado de humor, como que está ela em relação às secreções do corpo. Tudo isso são formas de, indiretamente, você levar essa paciente, que é mulher, a falar do assunto. Se for um homem e você perguntar como está a sua vida sexual, sem dúvida ele vai falar da dificuldade de ereção, que era a pergunta, né, de ouro que ele queria que fosse feita naquela consulta, e você vai fazer uma diferença muito grande na vida dele, especialmente porque eles acabam usando medicamentos eretogênicos de forma muito indiscriminada e não tratando da causa, né? Ele não vai entender que a sua resposta ao medicamento é falha, porque, na verdade, ou ele está deprimido e não vai ter resposta, ou ele tem uma baixa de testosterona, além da questão da falha de ereção. A falha de ereção está associada a uma testosterona baixa, especialmente num paciente que é muitas vezes o paciente de vocês, que tem uma idade já mais avançada. Então, se não tratar a etiologia, não vamos resolver. Então, é importante entender que sexualidade é um parâmetro de saúde. Ninguém vai ter sexo de boa qualidade se fisicamente e psiquiatricamente não estiver bem. Então, vamos perguntar indiretamente. Eu sou procurada para falar do assunto, então não estou assediando ninguém, já que a pessoa espontaneamente veio ao meu consultório. Mas eu entendo e acho muito pertinente a sua pergunta e considero que não falar diretamente, né, é uma forma de trazer o assunto. A nossa medicina não privilegia isso. Nós sabemos, né, 15 minutos por vez é o tempo médio de uma consulta na maior parte dos convênios que são a medicina de maior prática no Brasil. Ninguém vai perguntar, ninguém vai induzir pouco a pouco o paciente a trazer o tema. Por isso é que o tema é tão pouco ventilado. Mas acho que é muito importante essa programação, que mostra o quanto que, mesmo que você não pergunte, o paciente está vivendo uma dificuldade que compromete sobremaneira a sua qualidade de vida, e que, por vezes, você medicou, ele sentiu uma relação negativa do medicamento que você administrou com a função sexual, ele vai parar de utilizar o remédio, não vai lhe dizer, e você vai imaginar que ele está fazendo o tratamento e a adesão está sendo, às vezes, bem menor ou até nula, e a questão da dificuldade sexual para ele é fundamental. Então, vamos tentar indiretamente que ele traga o assunto, e se não se sentir habilitado para trabalhar, encaminhar, mas nunca esquecer que um problema sexual, ele não é algo de uma dificuldade de relacionamento necessariamente. Ele pode estar alicerçado, sim, em problemas médicos, como eu mostrei, os mais diversos, e os reumáticos são um dos principais,
pela doença em si e pelo uso de medicamentos que muitas vezes são administrados e que não poderia ser de outra forma. Só para te dar um exemplo e não me delongar mais, o meu paciente que é deprimido, quando eu administro um antidepressivo, ele diz, doutora, mas isso vai piorar minha libido, isso é conhecimento geral, eu não vou tomar isso aqui não. Eu digo a ele, se você não tomar esse medicamento, você não vai ter um tempo só de dificuldade sexual, que é a dificuldade do tempo do tratamento da depressão. Você terá depressão cronificada e você terá dificuldade sexual pelo resto da sua vida. Então, o paciente às vezes precisa ser educado de que o tratamento pode temporariamente complicar a sua atividade sexual, mas se não administrado, vai tornar a doença crônica e aí o prejuízo será para o resto da vida. E deprimidos reumáticos são, como a gente viu, uma imensa maioria, e eu acho que por aí, se eu tiver conseguido deixar uma mensagem de que você não se esqueça de perguntar sobre o humor do paciente, na medida que ele tiver um humor prejudicado, ele puder ser tratado, ele estará tratando também a sua função sexual. E existe sim, sem dúvida, muito mais em mulheres a depressão, e acredito, que vocês atendem uma maioria de mulheres, pelo menos durante uma certa fase da vida, são as pacientes que cuidam mais, como a gente viu, prevenção de doença para o homem, está lá como um item bem pouco importante, enquanto que para a mulher é mais importante do que sexo, Então, tratando as doenças, elas tratam da sua sexualidade. Muito obrigada pela sua pergunta. Eu queria só fazer um pequeno depoimento em relação a isso. Eu acho que eu vou chocar o senhor, professor Samar. No meu consultório, eu sou fisiatra, Então, no meu consultório existe um panfleto de desenhos ilustrados sobre posições sexuais adaptadas para pacientes que têm osteoartrite de quadril. As de mulher são diferentes do que a dos homens. Então, sistematicamente, eu não pergunto apenas sobre atividade sexual. Para esses pacientes que têm osteoartrite de quadril, eu pergunto diretamente, informo, chamo a parceira e mostro quais seriam as posições mais adequadas para eles namorarem sem dor. Muito bom. Gostaria de agradecer a presença de todos e nós vamos dar um intervalo agora de 20 minutos. Obrigada.